Nós temos aí meditado nesse mês de março a respeito dessa palavra, né, sobre o caminho. João Pedro chegou para mim e falou assim: interessante, pai, quando nós fomos orar e pedir de Deus uma direção aí a respeito do ministério de jovens, de adolescentes, e a palavra que Deus nos deu foi justamente essa caminhada, esse caminho, né? E tanto é que a palavra que eles têm aí, a palavra que eles têm é um só caminho, né? E é muito bom a gente poder perceber que o Espírito Santo tem conduzido aí os ministérios. E nós temos aí essa temática de abordar sobre caminho, né? A nossa caminhada, um só caminho, eu sou o caminho, essa proposta da caminhada da vida cristã. Um versículo que a gente tem abordado é esse versículo de João 14, e eu queria começar a partir do verso 4, que diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou, disse Tomé, no caso Jesus disse anteriormente, né? Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Senhor, muito obrigado pela tua porção da tua palavra. Ministra mesmo a tua palavra que nos transforma, que nos coloca naquele lugar de recomeço, de consciência. Nós queremos ouvir do Senhor, queremos receber da tua palavra. Ministra ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Nós sabemos que não é o pregador que é eficaz, é a tua palavra que é eficaz. E ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a designou para cada coração. Libera mesmo uma palavra nessa noite que nos transforma, que nos coloca naquele lugar de renovo mesmo. Em nome de Jesus, amém. Nós temos uma noção um pouco limitada a respeito, principalmente, desse entendimento a respeito de caminho, né? Ao mesmo tempo que a palavra de Deus ela é muito vasta, você vai ver muitas abordagens na palavra de Deus a respeito de caminho. Se tem um tema nas Escrituras que você tem vários assuntos para abordar, para falar, é essa temática do caminho. É curioso como nós achamos temas e abordagens, como eu já disse, a respeito do caminho, né? Não sei se você sabe, mas o conceito de caminho, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele vem de uma palavra, quando a gente lê esse texto aí, eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade e eu sou a vida, e o próprio Jesus fala, eu sou esse caminho. Então não há possibilidade de a gente entender quem é o caminho, se a gente não entender quem é o eu sou. O eu sou o caminho, o eu sou a verdade, eu sou a vida. Curioso que quando Deus se revelou ao mundo, ao primeiro homem, não ao mundo, né? Desculpe. Quando Deus se revelou ali para Abraão, e a primeira expressão que ele usa é o quê? O eu sou, né? Quando Deus se revela a Moisés, a primeira expressão que ele usa é o quê? O eu sou. Quando Deus se revela a tantos nas Escrituras, várias vezes, ele fala como o eu sou. E Jesus, ele usa o eu sou no sentido de que esse caminho que muitas vezes a gente não compreende de forma correta, que é o próprio Cristo o caminho, esse caminho, ele nos leva a verdades, né? Não há possibilidade de você conhecer a verdade se você não andar pelo caminho, e não há possibilidade de você conhecer a vida se você não conhecer o quê? A verdade. Mas como eu estava dizendo, o conceito de caminho na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esse conceito de caminho tem a origem na palavra abru.
E talvez assim, alguns não são muito familiar, não é muito familiar com essa questão do grego, do hebraico, mas é importante a gente entender a origem de certas palavras, porque quando você entende a origem de certas palavras, você vai perceber que isso tem muito sentido, o conceito de caminho. Caminho na Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, principalmente ali no Velho Testamento, você vai ver esse conceito de abru, é o caminho, né? E abru significa aquele que está em constante caminhada, em constantes processos, em constante mudança. Abru significa aquele que cruza, aquele que está num constante processo de transformação, é o peregrino. Por isso dá origem à palavra hebreu. Quando o povo de Israel está ali escravo no Egito, ele é chamado povo judeu. Mas quando aquele povo sai do Egito e começa a caminhar no deserto, eles são chamados de hebreus. E a palavra abru é o hebreu. E o hebreu significa aquele que caminha, aquele que cruza, aquele que está em processos, aquele que está sempre avançando, né? Quando é curioso que quando Davi foge ali de Saul, e ele vai peregrinar no deserto, tem aquela história da caverna de Adulão, o nome que se dá para o Davi também é o hebreu, o abru. Abru é aquele que acredita na terra prometida, o hebreu é aquele que acredita em algo que ele vai conquistar, fruto de uma caminhada. O hebreu significa aquele que está saindo de um lugar e indo para o novo, indo para um novo desafio. Este é o hebreu. E é interessante que o próprio Jesus, ele tem essa perspectiva também do hebreu. Jesus nunca exerceu o ministério dele de fixar num lugar. Jesus nunca chegou e falou, olha, como a gente faz, né? E não está errado a gente fazer isso. 7 horas da noite a gente está aqui reunido, a gente vai das 7 às 9, né, de manhã. Não, Jesus era aquele que estava sempre caminhando, né? O próprio apóstolo Paulo também foi esse que sempre caminhou. O ministério do apóstolo Paulo durou mais de 35 anos, se eu não me engano, 37 anos. E você nunca vê apóstolo Paulo fazendo um lugar para ele poder realmente assim falar, venham aqui, vamos fazer um ajuntamento, montar uma igreja do ministério do Paulo. Não, ele sempre estava ali em caminhada. A única vez que Paulo ficou 2 anos, isso porque ele estava em prisão domiciliar, foi quando ele ficou em Roma. Mas o ministério do apóstolo Paulo sempre foi marcado por constante caminhada. Creio que você deve saber, para quem não sabe, mas a maioria de nós sabemos, que o primeiro nome dado aos cristãos ali no início da era da igreja era o povo do caminho, aqueles que eram considerados, porque é curioso que a maioria dos relatos que as pessoas contavam de uma conversão, de uma revelação, de algo que Jesus apareceu e manifestou para a vida de alguém, sempre era no caminho de Emaús. E quando você olha ali em Atos 9, fala o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pedindo cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem à seita do caminho, e está lá em letra maiúscula. Você tem mais ou menos aí de quase 10 textos bíblicos no livro de Atos, referências no livro de Atos, falando a respeito dos cristãos que eram chamados povo do caminho. O apóstolo Paulo perseguiu tanto o povo do caminho que a conversão dele se deu aonde? No caminho, né? Então, é curioso essa ideia do caminho. E quando a gente olha nas Escrituras, e vários textos, várias referências, e o tempo não nos permite, mas nós poderíamos aqui citar muitos textos,
mas um deles que eu queria citar, que está em 1 João 2, que diz o seguinte: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Efésios 4:1 diz: portanto eu, prisioneiro do Senhor, eu suplico que vocês andem de modo digno para a vocação em que vocês foram chamados, da maneira como vocês foram chamados, sempre vida cristã. O próprio Jesus fala a respeito desse caminho estreito, o próprio Jesus se refere a ele como caminho. Falar a respeito de vida cristã é falar a respeito da nossa caminhada, né? Nossa caminhada com os irmãos, nossa caminhada com a nossa família, a nossa caminhada de fé. E eu queria fazer menção principalmente desse texto aí de 2 Coríntios 5:7, que diz o seguinte: portanto, não andemos por vista, mas andemos por fé. E de várias referências que nós poderíamos assim mencionar a respeito da caminhada, eu particularmente, quem me conhece mais próximo, sabe do quanto eu me identifico com Abraão. Eu amo a história de Abraão, de todos os textos da Bíblia. O que eu mais amo é a história de Abraão, todos os personagens bíblicos. Deus fala muito a respeito de Abraão comigo. Abra sua Bíblia aí em Hebreus 11, por favor. Hebreus 11, nós vamos ler do verso 8 ao verso 10. Hebreus 11. Do verso 8 ao verso 10. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que ele havia de receber por herança. Saiu, sem saber para onde ia. Hebreus 11, do verso 8 ao verso 10. Sem saber para onde ia, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheira, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, o qual é o arquiteto e construtor, que é Deus. Eu acredito aqui que, com certeza, todos nós aqui sabemos que Abraão é o pai da fé. Quando o próprio Paulo, no livro de Gálatas, menciona a respeito de qual deve ser a natureza da nossa fé, o Paulo menciona Abraão como referência. E é interessante que existem características assim na vida de Abraão que mostra para mim e para você como é a caminhada, quais são os processos que esse homem vive na caminhada para que a fé dele fosse construída. Você percebe na história de Abraão, amados, que a fé de Abraão, ela vem sendo construída na medida que ele caminha com Deus. Por isso que no início eu disse, né? Não pare de caminhar. Porque parar de caminhar, amado, é paralisar a nossa fé. Parar de caminhar não é assumir uma falência de que sua fé não vai ser desenvolvida. Abraão, como eu disse para vocês, esse primeiro hebreu que a Bíblia fala. É importante você registrar isso na sua mente. Caminhar, tem origem na palavra hebreu, que significa abru, que é aquele que está em processos de transformação, em caminhada, aquele que está em constante avanço, aquele que está buscando crescer mais e mais, romper com afirmações que talvez ele mesmo tenha que abandonar nas suas convicções. Até peço perdão pela referência, né? Mas para mim não tem uma frase mais interessante se aplicar, que é a frase do maluco do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, que caminha, do que ser essa pessoa
parada, estagnada, que nunca muda, que nunca transforma. Eu conheço pessoas, amado, que você vê, daqui a 10 anos são a mesma situação, os mesmos problemas, as mesmas murmurações, as mesmas queixas. Nada muda, nada transforma. Sendo que a palavra de Deus apresenta para mim e para você como perspectiva de vida cristã, que vida cristã significa caminhar, andar de modo digno, vencer processos, abandonar comportamento, deixar certas coisas para trás. Paulo fala, prossigo é o caminho. É aquela ideia, né? A vida cristã é uma porta que você entra, um caminho que você percorre e uma vocação que você chega. Muitas das vezes você tem que entender que nessa porta, você é algo que Deus produz na sua vida, o Espírito Santo toca na sua vida e você entra nessa porta. Eu creio que é Deus que te leva nessa porta, amém? Eu creio que é Deus que revela essa porta para você. De repente você está aí na vida, de repente Deus coloca diante de você essa porta, que é Cristo. Mas é curioso que esse caminho já é diferente, amado. Esse caminho já é uma decisão sua, uma decisão de amadurecer, uma decisão de caminhar, uma decisão de prosseguir, para alcançar o alvo pelo qual Deus nos vocacionou, Deus nos chamou. E o Abraão é esse homem, né? Esse homem que Deus chama, esse hebreu. Quando esse texto que você leu aí de Hebreus 11, nos originais hebraicos você vai encontrar muita palavra abru. Você vai encontrar muito a palavra hebreu. O Abraão é esse moço, esse homem que deixa a casa do pai dele e vai na direção de uma promessa. De uma promessa que Deus fez a ele. E ele ouve uma voz, é interessante falar rapidamente da história dele. Ele ouve uma voz, essa voz chama ele para sair da casa do pai dele. Abraão, sai da tua casa, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Esse homem vivia um dilema enorme na vida dele, porque tanto a promessa, o desejo dele de ter um filho, isso era um problema, um desafio na vida dele, porque a esposa de Abraão era estéril, no caso Sara, isso era algo muito normal naquela época. E Abraão sai da sua casa, da casa do seu pai, a Bíblia fala que ele prospera, ele cresce na sua prosperidade ali, nas suas ovelhas. Ele era um nômade que caminhava no deserto. Ele levou muito gado, muita ovelha, e a palavra de Deus que ele levou também o sobrinho dele, o Ló. E é interessante que começa a acontecer um problema, é que as ovelhas do Ló e as ovelhas de Abraão começa a ter um processo ali de multiplicação, e o Ló se enciuma disso. Ló, ele quer realmente ter mais ovelhas, e ele vive ali um litígio com o sobrinho dele, aonde ele toma uma postura assim de muita humildade, amado. A postura do Abraão, como sendo o sacerdote, como sendo o patriarca, como sendo o chefe da família, aquele que ouviu a voz de Deus, ele poderia falar: ô, meu sobrinho, deixa eu te falar uma coisa, aqui quem é o cabeça aqui sou eu, meu amigo. Eu não tenho que dar satisfação se as minhas ovelhas estão mais que a sua, se você está com ciúme. Deixa eu te falar uma coisa para você. Dá um glória e vaza, rapaz. Vai embora, cara. Você que quis vir comigo. Volta lá para a casa da nossa família. Abraão, numa atitude de humildade, fala assim: tá bom, cara, você quer andar, você quer romper comigo, então que lado você quer? Você quer vir de um? Se você for para um lado, eu vou para o outro lado. Se você for para esse lado, eu vou para o outro lado. Abraão já, logo no início da caminhada dele, se não bastasse ele ter deixado a família dele, a casa do pai dele, porque a estrutura de família daquela época era bem diferente da nossa, agora ele se vê diante de uma ruptura com o próprio sobrinho dele, com a família dele, com o parente dele.
Ló vive aquela luta que eu falei para vocês, de gerar esse filho. E agora, se não bastasse a dificuldade que ele tem, Deus promete algo para Abraão, justamente na sua incapacidade. Abraão tem uma dificuldade terrível com respeito a essa questão do filho, porque a esposa dele é estéril e ele não pode, e de repente os anos estão passando, e de repente esse filho não vem. E ele prosperando, quem vai herdar aquilo? Deus faz uma promessa para ele, que ele seria uma grande nação, mas onde vem esse filho? Décadas vão passando e nada desse filho vir. Eu imagino Abraão chegando para Sara, e aí, meu amor? Nada. E aí, meu amor? Nada. Você consegue imaginar o tanto que isso afeta a relação de um casal? E no desespero de Sara, acredito que vendo a angústia do marido dela, ela recorre à sua escrava, Agar. E ali, aquela escrava de Sara, ela propõe para o marido dela se deitar com a escrava e gerar o filho, né? O filho que Deus prometeu tanto para Abraão. Sara então propõe ali como se fosse um bebê de proveta, e para que Abraão tivesse um filho, né? Logo que esse filho nasce, Agar, agora sabendo que é mãe do filho de Abraão, é tomada de um sentimento assim de eu que mando, eu sou a favorita, essa mulher não tem capacidade de ter filho, eu sou a melhor, e ali começa uma briga entre as duas. Agora você imagina Abraão tendo que administrar dentro da casa dele, a esposa legítima, a esposa dele, estéril, a escrava, bancando uma de senhora dentro da casa, sendo escrava. Sara, no meio dessa briga, manda o marido mandar Agar embora, ordena que Agar seja mandada embora. Gênesis 16 relata que isso foi penoso para o coração de Abraão. E Abraão faz ali monta uma bolsa, coloca comidas, óleo, carne, com certeza carne de sol, monta ali uma carroça, monta ali um transporte para aquela mulher, coloca o filho dele, bem jovenzinho ali, com seus 2 anos de idade, e manda esse menino para o deserto. A palavra de Deus diz em Gênesis 16, que o coração de Abraão pesou. Abraão, com um coração de galinha, pequeno, mandou a escrava dele embora com o filho dele, amado. E é interessante que no deserto, né, Deus fala com Agar, visita Agar ali no deserto, e fala para ela voltar e pedir perdão para a senhora dela e falar: vai para lá, fica calada, serve a sua senhora Sara, e não dá uma de senhora sobre ela. Ela é sua senhora. 12 anos se passam, esse menino vem crescendo. Eu tenho certeza que Abraão chegou à conclusão que, pronto, se Deus mandou Agar voltar, isso significa o quê? Que é meu filho mesmo, está tudo certo. Abraão começa a se relacionar por esse menino, se afeiçoa a Ismael, passa a amar Ismael, e para Abraão já estava tudo resolvido, é filho dele, veio dele, é da semente dele. Até que um dia Abraão é visitado por alguns anjos, e no meio desses anjos tinha o anjo do Senhor com letra maiúscula, o Cristo eterno no Velho Testamento, Cristo ali no Velho Testamento. E o anjo do Senhor, o Cristo eterno, chega para Abraão e fala assim: Abraão, você vai ter filho. Eu falei: como, Deus? Eu já estou com filho já, ué. Eu falei: não, seu filho virá do ventre da tua mulher, Sara. Sara, dividida por uma cortina, até porque era a cultura daquela época, as mulheres não conversarem com visitas. Escuta aquela promessa e começa a rir. E realmente, amado, é de rir mesmo, né? Imagina uma senhorinha aqui, de 70 anos, 80 anos aqui na igreja. Sua avó
Sua avó chegar para você e falar assim, ó, meu netinho, eu estou grávida. Hã? Tá vendo qual foi sua reação? Qual foi sua reação? Ri, Sara riu, mano. Falei, Deus, eu estou com 98 anos. Agora que o senhor vem falar isso, Deus, o senhor atrasou. Esses anjos vieram atrasados. Fertilizante celeste não resolve. Guindaste da ressurreição não faz nada. Nada funciona aqui no meu marido. E o anjo fala, eu ouvi ela rir. Eu ouvi ela rir. E eu vou falar uma coisa para você, vai brotar filho no seu ventre. E você vai ver o seu filho correndo aqui, para lá e para cá. Essa criança nasce. Agora você imagina como é que é isso lá na cabeça do Ismael e na cabeça de Agar. Isso já estava resolvido, gente. Deus tem essa mania, né? Às vezes a gente acha que está tudo resolvido, de repente surge um negócio do nada. A gente fala, Deus, não está acontecendo isso comigo, não. Sara começa então a celebrar realmente ali o nascimento do filho. E quando esse menino nasceu, Abraão faz uma grande festa. E é interessante, querido, nós estamos falando aqui de 70 anos de promessa. Isso aqui é pai da fé, gente. Nós estamos falando de 70 anos de promessa. Desde o momento que Deus falou com Abraão, até o momento, queridos, dessa promessa se cumprir, passaram 70 anos. Quantas vezes, amado? Baseado até numa promessa. Nada. Nada. Agar e Ismael, mais uma vez, ficaram tomados de ciúme. E começa ali um litígio, mais uma vez, entre Agar e Sara. E é interessante assim que quando quando Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Agar ficou tomada de ciúme, Sara celebrando aquele desmame. E o texto sagrado diz que Ismael começou a zoar do Isaac. Sabe? Ismael são os países hoje divididos entre judeus e como é que é o nome deles? Os árabes, né? Imagina o humor árabe, assim, zoando o Isaac, né? O Isaac, esse judeu narigudo, né? Sei lá, porque a Bíblia fala que ele zoava Isaac. Ismael ficava zoando Isaac. Sei lá, uma orelha grande, uma orelha de abano, um cabeção, um narigão, entendeu? E aí, Sara, tomado de um sentimento assim de mamãe de creche, sabe? Sabe aquela mãe de creche que não suporta a professora fazer aquilo com o filho dela, faz uma briga e começa uma briga. Amado, eu estou falando do pai da fé. Abraão é o pai da fé. E Abraão teve que lidar com isso dentro da casa dele. E mais uma vez, Sara chega para Abraão e fala assim, não dá mais, eu falei para você. Aquela vez que eu mandei essa mulher embora, era para ter mandado embora. Aí você me inventa de aceitar essa mulher, porque Deus falou. Você imagina a briga que esse homem deve ter tido com a mulher dele, né? É para mandar embora mesmo. Abraão, mais uma vez, o texto sagrado diz que dessa vez foi demasiadamente pesado. Querido, o menino estava com 12 anos de idade. E Deus, dessa vez é Deus que chega para Abraão e fala assim, Abraão, tá bom, ouve a tua mulher. Amado, qualquer um de nós ia falar, não, Deus, o senhor está de brincadeira comigo, o senhor que mandou essa mulher vir embora para cá. Agora tem esse problema que eu estou aqui em casa. Sara, mais uma vez agora, está enciumada, porque agora são 2 meninos aqui dentro de casa. Se não bastasse 2 mulheres que eu tinha que administrar, agora 2 crianças. E Deus fala, não, é para você dar ouvido à sua mulher. Mais uma vez, Abraão passa por cortes, perdas.
Abraão perde o relacionamento da sua família. Abraão perde o relacionamento com o seu sobrinho Ló. Abraão rompe a primeira vez com seu filho, mandando ele embora para o deserto. Agora de novo esse problema, depois do nascimento de Isaac. E agora Abraão vem passar para a maior prova da fé dele. 12 anos se passaram. Ironicamente falando, a mesma idade que Abraão mandou Ismael embora. Ismael tinha 12 anos quando foi embora com Agar. E agora Isaac com 12 anos, jovenzinhos. Deus numa noite fala com Abraão e diz para Abraão o pior dos absurdos. Abraão, pega teu filho Isaque, teu único filho, a quem tu amas, e sacrifica a mim no lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão obedece, prontamente Abraão obedece, não fala com ninguém, não senta com esposa. Uma das primeiras coisas que Deus falou comigo foi isso: Eurípides, tem coisa que eu não falo com mulher, tem coisa que eu falo é com homem. Abraão não foi lá sentar com a mulher dele e falar assim: aí meu amor, eu só vou fazer se você sentir paz. E aí que Sara ia fazer com ele? Ia sacrificar ele, meu irmão. Você está maluco, velho? Só eu sei que foi com quase 100 anos, colocar esse filho para fora, você vem falar em sacrifício. Que Deus é esse? Abraão vai com o seu filho, chama 2 servos dele, coloca aquela lenha numa carroça e vai para o monte onde Deus falou. A palavra de Deus diz que foram 3 dias de viagem, ele chega ao pé do monte. Abraão olha para os servos dele e fala assim: fica aqui, que eu vou lhe adorar a Deus com meu filho. Vou adorar, amado. A palavra de Deus diz que Abraão pegou a faca, Abraão pegou o fogo, pegou a madeira, colocou nas costas de Isaac, simbolizando aí, tipificando o sacrifício de Jesus, o único filho, e começa a subir aquele monte, o monte do sacrifício. E chega um momento que Isaac olha para aquilo e fala assim: tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que está errada aqui, porque está aqui a faca, está aqui o fogo para colocar fogo na lenha, está aqui o madeiro sobre mim, mas cadê o cordeiro? Abraão olha para Isaac e fala: Deus proverá o cordeiro. Deus proverá a oferta. A caminhada continua. Eu imagino que é um silêncio total. Abraão tira o madeiro das costas de Isaac e começa a montar, madeira por madeira, madeira por madeira. E eu imagino que ele pega uma corda para amarrar os braços de Isaac. Isaac deve olhar para trás, dar um salto para trás e falar: que história é essa, gente? Que pai é esse? Aquele que me amou, aquele que me desejou, aquele que me esperou tantos anos, de repente está aqui, se colocando como Moloque, um deus pagão que sacrifica criança. Mas Isaac se submete, e a Bíblia fala que a convicção era tão grande, quando você vai ler mais a seguinte em Hebreus, a palavra de Deus diz que Abraão estava decidido, já estava decidido no coração matar. Tanto é que a Bíblia fala que o anjo do Senhor, o Cristo eterno, bradou, foi um brado: Abraão, Abraão, não mate seu filho. Teve que bradar, porque ele ia matar, amado. Ele ia matar, e o texto sagrado fala que ele ia atar fogo, e ele ia colocar fogo naquele altar, o filho ia queimar ali, e a palavra de Deus diz: pois ele sabia que Deus era fiel na promessa dele, e ele ia fazer essa criança levantar do meio das cinzas. Ah, meus irmãos, desculpa a expressão,
Mas vamos embora. Vamos embora, meu irmão. Vamos embora. Vamos parar com essa mania de a gente achar o que é sacrifício. A gente pega umas coisas tão bobas, né? É meu Isaac. Meu Isaac é uma graduação de emprego. Entendeu? Meu Isaac é um Fusca, um carro. Deus, meu carro, eu vou renunciar a meu Isaac. Pelo amor de Deus. Isso aqui é solo que ninguém consegue pisar, amado. Não tem coisa que mais muda um ser humano do que tocar no filho dele. E esse homem aqui, amado, estava disposto a tudo. Abraão é o pai da fé, amado. E esse homem, ele vai, à medida que ele vai caminhando, a fé dele vai sendo construída, né? Cada processo, cada perda, cada renúncia, cada dor que ele sente no coração, a fé desse homem vai sendo construída. E é assim que a nossa fé é construída, amado. Por isso que eu falei no início, quando a gente para na vida, por isso que a Bíblia fala que aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele. Que a nossa fé, ela não é construída na paralisia. A fé de um cristão, amado, nunca pode ser desenvolvida na nossa letargia. Mas é interessante que a fé de Abraão, que é o pai da fé, ela é construída por meio de perdas, renúncias, litígios, dores, brigas, discussões, contendas. A fé desse homem não é construída com anjos, com revelações, com o céu se abrindo. A fé desse homem é construída com perdas. E é interessante que, quando a gente olha isso, a gente precisa entender que a fé, ela é construída à medida que nós caminhamos, vivendo cada processo de Deus na nossa vida. Você poderia repetir comigo? A fé, ela é construída à medida que caminhamos, vivendo cada processo de Deus na vida. Querido, a fé, a caminhada da vida cristã, como eu disse hoje de manhã cedo, ela não é uma amarelinha. Não é. Não é isso. É muita dificuldade, amado. É muita luta. Por isso que é o caminho, por isso que são verdades. E sem esse caminho, sem essa verdade, sem essa vida, a gente não consegue andar. Uma fé que se constrói, amado, na caminhada, uma fé que se constrói nos processos, uma fé que se constrói a partir de mudanças, uma fé que se constrói a partir de deslocamentos, de perdas e renúncias. Nós estamos falando aqui de coisa séria, meu irmão. E muitas vezes nós somos um monte de caprichosos. A gente fica brabo com Deus, por isso que eu falo que é uma caminhada, não é uma amarelinha. Sabe esse negócio da gente ficar mal com Deus, porque o filho nosso tirou o meu sono. Deus, eu não suporto mais, porque esse menino mudou minha vida. Deus, eu tive que renunciar meu sono, eu tive que renunciar meu conforto, por conta desse menino. Ai, Deus, como ele... E a gente grita para os céus, fica brabo com todo mundo, brabo com Deus, dizendo: Deus, por que eu estou passando por isso? Mas olha só como é que a fé desse homem é construída. A gente não consegue, amado, ter uma caminhada de vida cristã saudável, crescer em fé nessa caminhada, se a gente não parar de achar que a gente tem que ficar renunciando apenas conforto, renunciando apenas papai e mamãe, né? Costumo falar que um tempo atrás, um cara chegou para mim chorando, dizendo que, ele usou a expressão: pastor, eu estou à beira de apostatar da fé. Eu falei: o que, meu irmão, que você está querendo apostatar da fé?
porque Deus levou minha mãe, 98 anos. Amado, eu não estou falando que a gente não chora, misericórdia, a gente chorar por uma mãe, claro, mas assim, você querer desviar da fé por conta de uma mãe de 98 anos, que morreu. Eu não estou assim desfazendo da fé das pessoas, mas eu menciono também uma vez que eu estava nós de Jovens com a Missão temos uma ministração chamada Renúncia de Direitos, né? E a gente fica ali 3, 4 dias ministrando sobre renúncia de direitos. E aí tem um momento lá de renúncia, né? E aí a pessoa precisa renunciar àquilo que é mais difícil na vida dela. E eu nunca esqueci de uma vez que uma menina chegou lá assim, sabe? Gente, com todo respeito, assim, sem querer desfazer da fé da menina, né? Mas ela chegou lá em prantos. Ela chegou de joelhos, arrastando, chorando. Pela dor de renunciar ao ursinho de pelúcia dela chamado Ted. Não, meu irmão, vou falar uma coisa para você, isso é a nossa vida. As nossas renúncias, amados, são renúncias de ursinhos Teds. É renúncia Barbie Ken. É renúncia de pelúcia. Isso aqui é coisa séria, meu irmão. Esse terreno aqui, como eu disse, é terreno sagrado. Caminhar nesse caminho aqui, amado, é caminhar numa fé genuína. É numa fé madura. Caminhar de forma madura significa saber lidar dia após dia com os nossos processos de perdas e renúncias. E é assim que a gente aprende a caminhar. É assim que é o significado do tão chamado caminho estreito que Jesus deixou muito claro para a gente. Essa é a vereda da justiça tão clara no Salmo 23. Essa vereda, esse caminho estreito, onde muitas das vezes é só você e Deus. É o vale da sombra da morte, é a noite escura da alma, onde a gente tem que lidar e enfrentar com medos, onde a gente tem que deixar certos comportamentos. Às vezes são sonhos, às vezes são projetos. Escolher perder, amado. Escolher perder. Está pensando que caminhar com Deus é fácil? Esse caminho não é fácil, amado. Ele é estreito mesmo. Cortes, perdas, renúncias. Eu queria caminhar aqui para a finalização. Caminhar com Deus carrega na sua essência a disposição voluntária de entender que perdas acontecerão, renúncias precisam ser tomadas, caprichos precisam ser renunciados. E é interessante que quando a gente olha para essa história, tudo aquilo que Abraão foi vivendo, esse hebreu, esse Abru, que vem caminhando nas suas perdas, nos seus cortes, mais cortes. É interessante que o primeiro processo de construção na fé de Abraão começa ali quando ele deixa a casa dos pais dele. Queridos, sem a disposição de renunciar, amado, a gente vira menino na fé, por se apegar à casa de papai e mamãe. Quantos não conseguem crescer na vida, porque ficam ali presos à casa de papai e mamãe? Amados, se tem uma coisa que a gente hoje mais bate na tecla nos jovens casais, é que eles nunca crescem, porque eles chegam ali, se estagnam na casa do pai e da mãe. Todas as vezes que tem que tomar uma decisão, é papai e mamãe que decide. Todas as vezes que tem que pagar uma conta, é papai e mamãe que decide. Nessa caminhada, amada, a gente tem que tomar uma postura de muitas vezes abandonar as áreas de segurança que a gente tem na vida. Abraão dá esse primeiro passo, deixar a casa de pai e mãe. A maturidade começa quando a gente começa a deixar pai e mãe mesmo, amado. Depois nós temos aqui a próxima experiência que Paulo vive, que Abraão vive, que é o sobrinho Ló.
Deixa eu falar uma coisa aqui a respeito do sobrinho Ló. Quando Abraão renuncia o direito de ter razão, o direito de falar, não, a herança é minha, não, ô Ló, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui tudo é meu, você não tem que levar nada não. Posso falar uma coisa para você? Sabe o que Abraão renuncia? Renuncia, querido, essa ideia do litígio e da briga. Abraão entende que a fé é formada, muitas das vezes, em posturas, da gente falar que em nome da paz, deixa embora. Em nome da paz, libera. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 7, se você tem a oportunidade de ser livre, que seja livre. Para que ficar preso a isso? A fé, amada, é construída também por processos de renúncias, no sentido de muitas vezes você ter que abrir mão mesmo. Depois nós temos o Ismael e Agar. Isso significa que a fé de Abraão a caminhada de fé de Abraão foi construída também no fato, olha aqui para mim, que ele teve que assumir que errou na vida. Quando Abraão manda Agar e Ismael embora, você sabe o que ele estava falando? Eu admito que eu errei. Eu gerei um filho errado. Eu deitei com essa mulher sem consultar a Deus. Eu quis dar um jeito de arranjar alguma coisa para ver se dava certo. Deixa eu te falar uma coisa. Na nossa caminhada de fé, a gente vai ter que ter humildade para admitir que tomou decisões erradas. E por fim, Abraão renuncia o seu filho, né? Muitas vezes, olha aqui para mim, porque o filho de Abraão, o Isaac, representa o futuro dele, a promessa dele. Muitas vezes nessa caminhada de fé, para aquilo não virar ídolo na nossa vida, aquilo que você tem certeza que deu, porque Isaac, amado, é aquilo que ele tem certeza que Deus deu. E muitas das vezes a gente acha que porque Deus nos deu alguma coisa que a gente tem certeza que Ele nos deu, a gente tem a ilusão de que Ele nunca vai pedir isso de volta. Abraão renunciou ao futuro dele. Perdas, renúncias. Essa é a caminhada, amado. A caminhada de renunciar. A caminhada de muitas vezes você não entender como é que vai ser esse caminhar. Mas uma coisa você sabe, sua vida está nas mãos dele. Deus, eu não entendo todas as coisas. Deus, eu não sei o que o Senhor está pedindo para mim. Mas uma coisa eu sei, eu vou caminhar em obediência. Deixar papai e mamãe, deixar amigos, deixar promessas que você tinha certeza e tem certeza que aquilo é seu. Deixar tudo, para chegar no final, andar só você e Deus, mais ninguém. Andar com Deus, amado, é desenvolver a sensibilidade de uma vida de obediência. Esse caminho fala de renúncia. Esse caminho fala de abandonar o próprio controle da vida. Então eu queria perguntar para você, o que você está precisando de entender no processo da sua caminhada? Eu gostaria que você colocasse agora seu coração diante de Deus. Vamos nos colocar em pé. Fecha seus olhos. Nessa caminhada sua, o que você percebe que você precisa renunciar? Um conforto que você fica ali parasitando em volta dessas pessoas. Amado, tem filho que parasita a vida dos seus pais. Uma amizade, um relacionamento que só está virando briga. E você precisa, assim, aquilo que eu falei hoje cedo, amado. Tem quadro que a gente só consegue admirar se a gente dá um passo para trás. Não está dando certo, só vira briga. Para que ficar andando? Para que ficar junto? Deixa a saudade brotar. Às vezes, amado, às vezes é um erro que você cometeu na vida, como Abraão cometeu.
Deixa isso para trás, manda embora. Para de ficar convivendo. Eu fico imaginando se Abraão tivesse mantido Agar e Ismael ali com ele. Eu fico imaginando se Abraão tivesse ficado lá na casa dele. Eu fico imaginando se Abraão não tivesse levado o filho dele em sacrifício. Tinha virado o ídolo na vida dele. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deus sabe o que Ele está fazendo com a sua vida. Amém? Ele sabe. Nós vamos cantar uma canção. Com certeza você conhece essa canção. E que essa canção seja a sua oração. Fecha seus olhos. E nós vamos cantar essa canção.